O ITN começa te atualizando sobre dados preocupantes e um importante alerta de autoridades em saúde. Os casos de câncer têm aumentado bastante nos últimos anos e estudos apontam para uma previsão ainda mais assustadora. É isso que a gente confere na reportagem especial de Bruna Moraes com imagens de Nil Pereira. Diagnóstico avassalador e muitas vezes demorado. Fiz minha biópsia, recebi o resultado, né? E não foi bom, né? Assim, é uma tristeza. É como se algo apagou dentro da gente, entendeu? Porque quem nos mantém de pé é Deus. Uma doença que muda completamente a rotina do paciente e da família. É cansativo, é angustiante, né? Mexe com o seu psicológico, com o financeiro também, com sua rotina diária, principalmente dela, né? E daqueles que se envolvem no cuidar. Um futuro incerto e carregado de medos e inseguranças. De tudo que eu já passei na vida, essa foi a pior coisa que eu já escutei na minha vida, de saber que você tem um tumor maligno na mão. É como se eu tivesse entrado dentro de um buraco e não tivesse como sair. O câncer é um dos principais problemas que atingem os brasileiros. Os números são assustadores e estão aumentando cada vez mais. De acordo com um levantamento feito pelo INCA, até 2025 são esperados mais de 2 milhões de novos diagnósticos de câncer aqui no país. E o que antes era uma doença que atingia principalmente o público mais velho, hoje atinge também os mais jovens. O câncer é uma doença multifatorial, tá? Isso é importante se ressaltar. Quando eu digo multifatorial, ela depende, né, de muitas variáveis. Estima-se que apenas 10% de todos os casos de câncer tenha um cunho hereditário, familiar, ou seja, a pessoa já nasceu, né, com seus genes, com alguma mutação propícia a desenvolver um determinado tipo de câncer. O resto é comportamento, é estilo de vida, tá? Então, por exemplo, hoje a gente vem tendo muito caso de intestino grosso, de câncer de intestino grosso, em pacientes abaixo de 40 anos de idade, que não é o esperado, não é o normal. No ano passado, quase 300 campinenses morreram em decorrência da doença. Entre as principais causas de morte estão câncer de pulmão, de mama, de próstata, de estômago e de fígado. Dados preocupantes, mas a conta é básica. Quanto maior o número de diagnósticos, maior o número de mortes. Os casos vêm aumentando, de fato. Aqui em Campina Grande, o que nós temos de dado é que de 2020 até o início de 2023, a compilação de dados lá do Hospital da FAP, é que nós tivemos aí um aumento de 30% de novos casos de câncer. Roberlane descobriu um câncer de mama em 2014. A dificuldade em obter o diagnóstico e ter acesso aos serviços de saúde deixou a batalha contra a doença ainda mais dolorosa. Descobri a doença de forma tardia. Eu estava com 34 anos quando aconteceu. Pedi para a médica passar uma ressonância ou uma mamografia, mas porém ela disse que eu era muito nova para isso e não passou. Após um ano, eu descobri e já estava avançado, mais complicado, mais avançado, né? Então o processo foi difícil, as coisas no SUS é muito difícil, né? A gente sofremos muito, não só em si pela doença, mas pelo tratamento. O problema enfrentado por Roberlane na busca pelo acesso a serviços de saúde, principalmente aqueles de prevenção, é uma realidade vivida pela maioria dos brasileiros. A pandemia foi um dos principais agravantes no aumento de pessoas que foram diagnosticadas com câncer em todo o país. Por isso, é importante investir em políticas públicas que permitam a realização de exames primários que possam ajudar a detectar esse tipo de patologia. Tem que investir, né, maciçamente em recursos para a realização desses exames de prevenção, né? Então, por exemplo, paciente aqui no nosso meio, muitas vezes, né, não estou falando em Campina Grande, mas como a gente termina geograficamente sendo um polo, né, da busca por saúde, então a gente vê muito paciente que reclama de fazer um exame de colo de útero no PSF da sua cidade e que passa 6 meses para receber
o resultado do citológico, né? Isso é inconcebível, tá? Então, as políticas públicas de saúde, elas têm que investir maciçamente na prevenção primária, né? E na prevenção secundária. A prevenção secundária são justamente esses exames de rastreamento que vão permitir que esses diagnósticos sejam dados no estadiamento mais precoce, aumentando assim a chance de cura, gastando menos dinheiro com quimioterapia, com radioterapia e com cirurgias complexas. É preciso um avanço urgente que garanta acesso rápido e digno à saúde. Como a gente viu na reportagem, vidas estão sendo perdidas dia após dia. Um dos aprendizados da pandemia foi a divulgação de como investimentos em pesquisa, em ciência, salvam vidas. Ano que vem tem eleição novamente. Daqui para lá, pare para observar o que o seu candidato defende no acesso a medicamentos, atendimento humanizado e políticas públicas que diminuam filas e gerem oportunidades de recomeço.